Bem-vindos ao Clube da Melhor Idade, um espaço onde exploramos juntos assuntos que ajudam a melhorar a saúde, o bem-estar e a qualidade de vida. No vídeo de hoje, vamos falar sobre um tema bastante íntimo, mas extremamente importante: a relação entre a saúde sexual e a saúde geral. Você já parou para pensar como a vida sexual pode influenciar o funcionamento do organismo? Será que algumas práticas consideradas comuns realmente trazem benefícios para a saúde? E o que a ciência tem a dizer sobre tudo isso? Ao longo deste vídeo, você vai descobrir curiosidades surpreendentes sobre a sexualidade humana, todas baseadas em estudos científicos. Algumas dessas informações podem mudar completamente a maneira como você enxerga a intimidade e o próprio corpo. Fique até o final, porque o que você vai aprender pode contribuir para uma vida mais saudável, equilibrada e feliz. Vamos começar com uma curiosidade impressionante. Você sabia que aproximadamente 1 em cada 7.000 mulheres nasce sem o canal vaginal? Essa condição é conhecida como agenesia vaginal e, na maioria dos casos, só é descoberta durante a adolescência, quando a puberdade acontece. Para muitas jovens, esse diagnóstico representa uma jornada emocional intensa, marcada por descobertas, dúvidas e um profundo processo de compreensão do próprio corpo. É um exemplo de como a anatomia feminina pode ser muito mais complexa do que a maioria das pessoas imagina. Agora, veja outro dado curioso. Um estudo realizado na América do Norte observou que mulheres que utilizam emojis com frequência nas conversas por mensagens apresentam estatisticamente maior probabilidade de compartilhar fotos íntimas quando existe confiança e as circunstâncias são favoráveis. Esse comportamento mostra como a tecnologia e as emoções humanas transformaram a maneira como as pessoas expressam desejo, afeto e intimidade nos dias atuais. Falando em intimidade, muitas pessoas acreditam que o sexo oral é uma prática totalmente segura. Embora, em alguns casos, ele possa oferecer menos riscos do que outras formas de relação sexual e proporcionar novas experiências de prazer, isso não significa que esteja livre de perigos. O contato com fluidos corporais ainda pode transmitir infecções sexualmente transmissíveis, tornando os cuidados com higiene e prevenção extremamente importantes. Um casal na faixa dos 65 anos contou que passou a praticar sexo oral com mais frequência porque essa forma de intimidade era confortável e exigia menos esforço físico. No entanto, algum tempo depois, ambos começaram a sentir fortes dores de garganta. Após procurarem atendimento médico, descobriram que a causa era uma inflamação relacionada à falta de higiene durante as relações. Esse caso mostra que, independentemente da idade, manter bons hábitos de higiene e cuidar da saúde sexual continua sendo essencial. E você, o que pensa sobre esse assunto? Deixe sua opinião nos comentários. Sua participação ajuda a enriquecer a conversa e pode esclarecer dúvidas de outras pessoas. Outra curiosidade interessante envolve as mordidas durante os momentos de intimidade. Pesquisas mostram que cerca de 55% das mulheres e 50% dos homens afirmam gostar de mordidas leves em situações românticas. Para muitas pessoas, essa combinação de intensidade, brincadeira e leve sensação de dor pode aumentar a excitação e tornar o momento ainda mais prazeroso. Você sabia que existe uma curiosidade bastante interessante sobre a origem da palavra vagina? Ao longo da história, diferentes culturas atribuíram significados simbólicos e até sagrados ao corpo feminino, refletindo o respeito e a importância que sempre foram associados à sexualidade e à capacidade de gerar vida. Quando falamos sobre orgasmo, homens e mulheres podem experimentar o prazer de maneiras diferentes. Nos homens, por exemplo, a estimulação da próstata, conhecida popularmente como ponto P, pode produzir sensações extremamente intensas para algumas pessoas. Já nas mulheres, determinadas áreas internas podem responder de forma diferente
a estimulação, variando bastante de pessoa para pessoa. Isso mostra que cada organismo é único e que conhecer o próprio corpo é uma parte importante da saúde sexual e do bem-estar. A intimidade pode se tornar ainda mais intensa graças às substâncias químicas naturais produzidas pelo nosso próprio organismo. Certos aromas e sinais biológicos despertam conexões instintivas, aumentam o desejo e fortalecem o vínculo entre duas pessoas. E isso é apenas o começo de tudo o que a ciência já descobriu sobre a sexualidade humana. Você sabia que manter uma vida sexual ativa pode contribuir para a qualidade do esperma? Estudos indicam que ejaculações regulares podem ajudar a reduzir danos ao DNA dos espermatozoides, favorecendo uma melhor qualidade seminal. Para casais que enfrentam dificuldades leves para engravidar, esse pode ser um fator positivo dentro de um conjunto de hábitos saudáveis voltados para a fertilidade. É mais uma demonstração de como o corpo humano foi desenvolvido para equilibrar prazer e reprodução. Quando falamos de prazer individual, a masturbação também merece destaque. Diversos especialistas afirmam que essa prática pode aumentar o autoconhecimento, fortalecer a autoestima e ajudar cada pessoa a compreender melhor as respostas do próprio corpo. Além disso, ela pode proporcionar benefícios físicos e emocionais, semelhantes aos observados durante a atividade sexual com um parceiro, oferecendo uma forma segura de explorar a própria sexualidade. Outro aspecto fascinante da intimidade é a conexão emocional que ela cria entre duas pessoas. Após a relação sexual, o organismo libera oxitocina, conhecida popularmente como o hormônio do amor. Essa substância favorece sensações de relaxamento, carinho e proximidade, além de fortalecer a confiança entre o casal. Estudos mostram que a oxitocina desempenha um papel importante na criação e manutenção dos vínculos afetivos, demonstrando como nossas emoções e nosso corpo trabalham em perfeita sintonia. Antes de continuar, aproveite para se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim, você não perde nenhum dos nossos próximos vídeos. E quero saber sua opinião? Se este conteúdo está sendo útil para você, escreva o número 1 nos comentários. Se acredita que ele pode melhorar, escreva 0. Sua participação é muito importante e ajuda a Kira a trazer conteúdos cada vez melhores. Agora, vamos falar sobre a diversidade da sexualidade humana. Muitas pessoas lésbicas, gays e bissexuais tiveram experiências com pessoas do sexo oposto durante a juventude antes de compreenderem completamente sua orientação sexual. Da mesma forma, algumas pessoas heterossexuais já tiveram experiências com alguém do mesmo sexo e continuam se identificando como heterossexuais. Isso mostra que a sexualidade é um aspecto complexo, individual e profundamente pessoal. Também existem preferências bastante incomuns, como a formicofilia, um interesse sexual raro, que envolve a sensação de pequenos insetos caminhando sobre a pele. Embora isso pareça estranho para a maioria das pessoas, demonstra a enorme variedade de interesses que podem existir dentro da sexualidade humana. Para os homens, manter uma vida sexual ativa também tem sido associado a benefícios para a saúde. Algumas pesquisas sugerem que relações sexuais frequentes podem estar relacionadas a um menor risco de determinadas doenças cardiovasculares e a uma melhor qualidade de vida ao longo dos anos. Embora muitos fatores influenciem a longevidade, a atividade sexual faz parte de um estilo de vida saudável, quando acompanhada de bons hábitos e equilíbrio emocional. As fantasias sexuais também fazem parte da experiência humana. Uma das mais comuns envolve relações com mais de 2 pessoas, e pesquisas indicam que uma parcela significativa das pessoas que já fantasiaram com essa possibilidade acabou vivenciando essa experiência em algum momento da vida. Isso mostra como a imaginação faz parte da sexualidade e varia bastante de pessoa para pessoa. Enquanto isso, cerca de 1% da população mundial se identifica como assexual, ou seja, pessoas que sentem pouca ou nenhuma atração sexual. Essa também é uma forma legítima de vivenciar a sexualidade, reforçando que não existe apenas uma maneira de experimentar relacionamentos e intimidade.
Voltando um pouco no tempo, cientistas acreditam que os primeiros organismos capazes de realizar reprodução sexuada surgiram há centenas de milhões de anos, marcando um dos momentos mais importantes da evolução da vida na Terra. Desde então, a reprodução sexual evoluiu juntamente com o desenvolvimento das espécies, tornando-se parte fundamental da história da humanidade. Curiosamente, pesquisas também mostram que muitas pessoas já viveram um relacionamento amoroso com alguém do ambiente de trabalho. Isso revela como os laços afetivos podem surgir nos lugares mais inesperados, inclusive durante a rotina profissional. Outro estudo apontou que muitas pessoas solteiras relatam maior satisfação sexual quando voltam a se relacionar com alguém com quem já existia intimidade anteriormente, como um ex-parceiro. Esse resultado reforça a importância da confiança, da familiaridade e da conexão emocional para uma experiência sexual mais satisfatória. Você já sentiu arrepios intensos ao ouvir uma música emocionante ou assistir a uma cena marcante em um filme? Essa sensação é conhecida como frisson ou orgasmo da pele. Ela pode ser provocada por músicas, obras de arte, momentos emocionantes ou até por uma conexão muito especial com outra pessoa. É uma resposta natural do cérebro que demonstra como emoções intensas podem produzir reações físicas surpreendentes. Assim como não existem duas pessoas exatamente iguais, também não existe um único caminho para o prazer feminino. Cada mulher possui uma sensibilidade diferente, com terminações nervosas distribuídas de maneira única. Por isso, aquilo que proporciona prazer para uma pessoa pode não produzir o mesmo efeito em outra. Conhecer o corpo, manter uma boa comunicação e respeitar os limites individuais são fatores fundamentais para uma vida íntima saudável. Nos homens, estudos também mostram que a satisfação sexual não depende da quantidade de parceiros ao longo da vida. Na verdade, relacionamentos marcados por amor, confiança e envolvimento emocional costumam proporcionar níveis mais elevados de satisfação, além de estarem associados a menos dificuldades relacionadas à função sexual. Isso demonstra que emoções e intimidade caminham lado a lado. Pesquisas também revelam que muitos jovens entre 18 e 24 anos afirmam que seu relacionamento sexual mais recente aconteceu em um encontro casual, refletindo mudanças nos hábitos e na forma como os relacionamentos são vividos atualmente. Se você chegou até aqui e está gostando deste conteúdo, escreva o número 1 nos comentários. Assim vou saber que você continua acompanhando essa jornada de descobertas. Para muitas pessoas, o sexo oral faz parte das fantasias mais comuns, sendo visto como uma forma de aumentar a intimidade, fortalecer a conexão e proporcionar novas experiências de prazer dentro de um relacionamento baseado no respeito, no consentimento e na confiança entre o casal. Algumas pesquisas relatam que determinadas mulheres podem experimentar orgasmos bastante prolongados. Também existem estudos sobre a ejaculação feminina e o chamado squirting. Embora esses fenômenos estejam relacionados ao prazer sexual, eles não são a mesma coisa. Orgasmo, ejaculação feminina e squirting são respostas fisiológicas diferentes, que podem ou não acontecer juntas, dependendo de cada mulher. Pequenos gestos de carinho, como abraçar a pessoa amada enquanto ela dorme, ou compartilhar fantasias e desejos em um ambiente de confiança, podem fortalecer profundamente o relacionamento. A verdadeira intimidade vai muito além do contato físico. Ela nasce da abertura, do diálogo sincero e da disposição para compreender os desejos e os limites um do outro. Conversar sobre aquilo que desperta o desejo exige coragem, mas também fortalece a cumplicidade do casal. Quando existe respeito e comunicação, a vida íntima tende a se tornar muito mais satisfatória para ambos. O contato físico também merece atenção e delicadeza. O clitóris, por exemplo, possui cerca de 8.000 terminações nervosas, sendo uma das regiões mais sensíveis do corpo feminino. Por isso,
Carinho, paciência e respeito às preferências da parceira fazem toda a diferença. Além disso, detalhes simples de higiene e cuidados pessoais, como manter a barba aparada e a pele bem cuidada, podem tornar os momentos íntimos muito mais confortáveis. Outro fator que influencia a atração é o estilo de vida. Muitas mulheres se sentem atraídas por homens fisicamente ativos, não necessariamente por terem um corpo perfeito, mas pela disposição, energia, confiança e autoestima que os exercícios costumam proporcionar. Cuidar da saúde física também contribui para uma vida sexual mais saudável. Infelizmente, muitas pessoas convivem com insatisfação sexual em silêncio. A boa notícia é que a maioria dessas dificuldades pode ser reduzida quando existe diálogo aberto, respeito mútuo e disposição para descobrir, juntos, aquilo que proporciona conforto e prazer para ambos. A atração também pode ser influenciada pelos aromas naturais do corpo. Pesquisas sugerem que determinados cheiros corporais desempenham um papel importante na atração entre as pessoas. Além disso, muitos perfumes são desenvolvidos justamente para transmitir sensações de confiança, sensualidade e proximidade. Curiosamente, relacionamentos em que os parceiros possuem pequenas diferenças de personalidade costumam manter a atração por mais tempo. Essas diferenças podem trazer novidade, estimular a curiosidade e manter o relacionamento mais dinâmico. Durante fases importantes da vida, como a menopausa, o desejo sexual feminino pode sofrer alterações. Para algumas mulheres ele diminui, para outras permanece estável ou até aumenta. Cada organismo reage de maneira diferente e compreender essas mudanças é fundamental para preservar uma relação saudável e satisfatória. No centro de toda relação duradoura estão 3 pilares essenciais: comunicação, respeito e prazer compartilhado. Uma boa educação sexual ajuda a eliminar medos, quebrar tabus e construir relacionamentos mais felizes. Ajustar expectativas e encontrar soluções que atendam às necessidades de ambos fortalece ainda mais a parceria. Outro conceito interessante é a sapiosexualidade. Pessoas sapiosexuais sentem atração principalmente pela inteligência. Para elas, uma conversa profunda, um bom senso de humor e uma mente brilhante podem ser muito mais sedutores do que a aparência física. Também é importante desmistificar algumas falsas crenças. Um exemplo é o chamado Síndrome da Vagina Morta, um mito que afirma que a mulher perderia a sensibilidade por manter uma vida sexual ativa. Não existe nenhuma evidência científica que comprove essa ideia. O corpo feminino continua perfeitamente capaz de sentir prazer ao longo da vida, desde que existam conforto, saúde e consentimento. Cada vez mais especialistas reforçam que a intimidade vai muito além do orgasmo. O verdadeiro objetivo de uma relação saudável é fortalecer a conexão emocional, o carinho, o respeito e a cumplicidade entre o casal. Quando existe esse vínculo, o prazer costuma surgir de forma muito mais natural. Para muitas mulheres, a aparência física é apenas um dos fatores da atração. Homens que demonstram cuidado consigo mesmos, mantendo boa higiene, cabelo bem cuidado e barba aparada, costumam transmitir mais confiança e autoestima, características frequentemente consideradas atraentes. As fantasias também fazem parte de uma vida sexual saudável. Imaginar novas experiências pode trazer entusiasmo e renovar o desejo dentro do relacionamento. Da mesma forma, a novidade costuma despertar emoções intensas, razão pela qual o início de muitos relacionamentos costuma ser marcado por uma forte paixão. Segundo a teoria triangular do amor, desenvolvida pelo psicólogo Robert Sternberg, todo relacionamento é formado por 3 componentes principais: intimidade, paixão e compromisso. A combinação desses elementos dá origem aos diferentes tipos de amor, desde paixões passageiras até relacionamentos profundos e duradouros.
Outro aspecto importante é o estilo de apego. Pessoas com apego seguro tendem a construir relações mais estáveis e satisfatórias, enquanto estilos ansiosos ou evitativos podem dificultar a proximidade emocional. Conhecer essas características ajuda a compreender melhor os próprios relacionamentos. Existe ainda uma condição rara conhecida como transtorno de excitação genital persistente, na qual a pessoa experimenta sensações de excitação sem qualquer estímulo sexual. Essa condição demonstra como a sexualidade humana é extremamente complexa e ainda continua sendo estudada pela ciência. Também é um mito acreditar que o desejo sexual desaparece com o envelhecimento. Na realidade, ele costuma apenas se transformar ao longo dos anos. As necessidades mudam, mas o interesse por intimidade pode permanecer presente durante toda a vida. O olfato continua exercendo um papel importante em qualquer idade. Aromas naturais do parceiro ou determinados perfumes podem despertar lembranças, emoções e aumentar a atração. Além disso, fatores externos também influenciam o desejo. Dias ensolarados, momentos de relaxamento e até a música podem criar um ambiente emocionalmente agradável, fortalecendo a conexão entre duas pessoas e tornando a intimidade ainda mais especial. Agora vamos falar sobre um assunto que muitos homens evitam, mas que é extremamente importante para a saúde e a qualidade de vida: a disfunção erétil. Esse problema afeta milhões de homens em todo o mundo e pode impactar não apenas a vida sexual, mas também a autoestima, a confiança e os relacionamentos. A boa notícia é que existem diversas formas de tratamento e mudanças no estilo de vida que podem fazer uma grande diferença. Estudos mostram que a prática de atividades como a yoga pode ajudar a melhorar a função sexual, reduzindo o estresse, aumentando a flexibilidade e favorecendo o bem-estar físico e emocional. Na era digital, a tecnologia também mudou a forma como muitas pessoas vivem a intimidade. O chamado sexo virtual tornou-se uma alternativa para casais que estão separados pela distância ou que desejam explorar novas formas de conexão. Quando existe diálogo, confiança e consentimento entre ambas as pessoas, essa prática pode fortalecer o relacionamento. No entanto, quando substitui completamente o contato presencial, pode acabar gerando distanciamento emocional. Da mesma forma, a ausência de demonstrações de carinho no dia a dia pode enfraquecer a relação. Abraços, beijos, carícias e pequenos gestos de afeto são fundamentais para manter a proximidade emocional e fortalecer a intimidade ao longo dos anos. Se você continua assistindo e está gostando deste conteúdo, escreva o número 2 nos comentários. Assim saberei que você chegou até esta parte do vídeo. Nos últimos anos, os relacionamentos poliamorosos ganharam cada vez mais visibilidade. Nesse modelo, mais de 2 pessoas podem manter um relacionamento baseado em honestidade, comunicação aberta e consentimento de todos os envolvidos. Embora não seja uma escolha para todos, ele representa mais uma das diversas formas pelas quais os seres humanos constroem seus relacionamentos afetivos. Outra curiosidade interessante é que alimentos, aromas e experiências gastronômicas também podem despertar o desejo. Certos sabores e perfumes ativam lembranças e emoções, tornando um momento ainda mais especial. Isso mostra como nossos sentidos trabalham juntos na construção da atração. Quando o assunto é despertar o interesse de uma mulher, não existe uma única fórmula. Cada pessoa possui preferências diferentes. Embora o famoso ponto G seja bastante conhecido, nem todas as mulheres o percebem da mesma forma. Em compensação, existe uma região considerada altamente sensível para a maioria delas: o pescoço. Pesquisas indicam que muitas mulheres gostam de receber beijos delicados nessa região, pois ela costuma responder intensamente ao toque. Outro dado curioso é que uma pequena parcela das mulheres consegue atingir o orgasmo apenas com a estimulação dos mamilos.
Esse fato reforça que cada corpo responde de maneira única aos estímulos e que não existe um único caminho para o prazer. Entre as fantasias mais comuns de homens e mulheres está o sexo oral, justamente por combinar intimidade, carinho e prazer de maneira muito particular. Também é importante compreender que o orgasmo feminino pode variar bastante em duração e intensidade. Além disso, orgasmo, ejaculação feminina e squirting são fenômenos diferentes, embora possam acontecer juntos em algumas mulheres. O clitóris continua sendo considerado o principal centro do prazer feminino. Com cerca de 8.000 terminações nervosas, ele possui uma sensibilidade extraordinária. Estudos mostram que apenas uma pequena porcentagem das mulheres alcança o orgasmo exclusivamente por meio da penetração, reforçando a importância de explorar diferentes formas de carinho, estímulo e comunicação durante a relação. Durante o orgasmo feminino, diversas áreas do cérebro são ativadas simultaneamente, demonstrando a complexidade dessa experiência. Apesar disso, muitas mulheres ainda enfrentam dificuldades para atingir o orgasmo, enquanto outras nunca o experimentaram. Esses dados destacam a importância do diálogo, da paciência e do conhecimento sobre o próprio corpo. Muitas mulheres relatam sentir mais prazer com movimentos suaves e estímulos externos do que apenas com penetrações profundas. Isso demonstra, mais uma vez, que cada pessoa possui preferências individuais e que conhecer o parceiro faz toda a diferença. Pesquisas também mostram que casais que mantêm relacionamentos estáveis costumam relatar níveis mais elevados de satisfação sexual quando comparados a relações casuais. A confiança construída ao longo do tempo fortalece o vínculo emocional e torna cada encontro mais significativo. Pequenos gestos de carinho, como um beijo delicado, um abraço inesperado ou demonstrações espontâneas de afeto, podem fortalecer ainda mais a conexão entre o casal. Da mesma forma, conversar abertamente sobre desejos, expectativas e fantasias cria um ambiente de confiança onde ambos se sentem mais confortáveis para expressar suas necessidades. Outro ponto importante é evitar expectativas irreais sobre o corpo. Comparações constantes podem prejudicar a autoestima e dificultar a intimidade. Valorizar o próprio corpo e respeitar as diferenças individuais é essencial para construir relacionamentos mais saudáveis. Para os homens, cuidar da higiene íntima, manter uma boa aparência e investir no autocuidado também faz diferença. Muitas mulheres costumam valorizar parceiros que demonstram cuidado com a própria saúde, praticam atividades físicas e mantêm hábitos saudáveis. Não é necessário ter um corpo de fisiculturista. Confiança, disposição e bem-estar geralmente são muito mais atraentes. Quando falamos sobre posições sexuais, cada casal possui preferências diferentes. O mais importante não é encontrar uma posição considerada ideal, mas sim descobrir juntos aquilo que proporciona conforto, prazer e satisfação para ambos, sempre com respeito, comunicação e consentimento. Para finalizar, lembre-se de que cuidar da saúde sexual é importante em qualquer fase da vida, inclusive na maturidade. Quanto mais conhecimento adquirimos, menos espaço existe para dúvidas, inseguranças e preconceitos. E sempre que necessário, buscar orientação com profissionais qualificados é uma atitude inteligente e responsável. Se este vídeo trouxe informações úteis para você, deixe seu gostei, inscreva-se no canal e ative as notificações para acompanhar os próximos conteúdos.